Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia, na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com a apresentação dos conceitos morfológicos e de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e de sistemas, de acordo com o avanço da complexidade de discussão dos temas vinculados à oferta das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrárias. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Em continuidade aos aspectos do tecido conjuntivo, discutiremos nesta videoaula as características da matriz extracelular. O aluno deverá ter condições de reconhecer os componentes da matriz extracelular. Para o entendimento do tecido conjuntivo, precisamos compreender o elemento base determinado pela matriz extracelular e as estruturas que a compõem. Na matriz extracelular, encontramos as fibras, principalmente as fibras colágenas. Existem cerca de 28 tipos de fibras colágenas conhecidas até hoje, sendo que pouco é o nosso conhecimento a respeito de todas as suas especificidades. As fibras colágenas principais são os tipos 1, 2, 3 e 4, e que representam 95% de todo o colágeno, sendo que o tipo 1 responde por 80% destes 95%. O colágeno é composto por 3 cadeias proteicas longas, cada uma com aspecto de hélice com giros direcionados à esquerda, denominadas de alfa-hélice. Cada uma das 3 alfa-hélices giram para o lado direito e formam uma triplohélice, que é o formato final da molécula de colágeno. No meio intracelular, essas moléculas de colágeno é denominada de molécula tropocolágeno e é produzida no retículo endoplasmático e tem 280 nanômetros de comprimento e 1,5 nanômetros de diâmetro. O tropocolágeno une-se a outros no interstício, formando as microfibrilas colagênicas, denominadas de subfibrilas, que unem-se umas às outras em uma espiral, formando a fibra colágena, que terá diâmetro de 10 a 300 nanômetros. As fibras elásticas também são produzidas por fibroblastos, como as fibras colágenas, e podem ser produzidas por células musculares lisas nos vasos sanguíneos. As fibras elásticas são predominantemente encontradas no tecido conjuntivo, na cartilagem elástica, presente no ouvido externo e na ponta do nariz, na pele, na parede dos vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. Alguns desses ligamentos, como o ligamento flavum, presentes na coluna vertebral, são quase que exclusivamente compostos por fibras elásticas. As fibras elásticas, por sua vez, apresentam alta capacidade de distensão, dando ao tecido conjuntivo a capacidade de agir como uma mola. Formam as fibras elásticas um componente amorfo, determinado pela elastina, e um componente fibroso, representado pelas fibrilas. A elastina é uma proteína amorfa, que em sua composição encontramos 33% de glicina e 11% de prolina, além de abundantes aminoácidos hidrofóbicos, a desmosina e a isodesmosina, tetrâmeros de lisina, que auxiliam na ligação cruzada com outras fibras elásticas. A elastina é encontrada em grandes quantidades nas fibras elásticas e apresenta coloração amarelada. As fibrilas são glicoproteínas fibrilares capazes de estabilizar a forma da elastina. Estruturalmente, a elastina é uma estrutura proteica que contém os mesmos aminoácidos do colágeno. A elastina alfa consiste em aproximadamente 27 cadeias contendo 35 aminoácidos,
e a elatina beta, que contém apenas 2 cadeias, contém 27 aminoácidos cada. Apenas 10% da proteína formam cadeias em formato de hélice. A substância amorfa consiste em agregados de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Glicosaminoglicanos existem nos espaços intra e extracelular. Os proteoglicanos e agregados proteoglicanos conectam células, fibras colágenas e elásticas e ligam-se também às moléculas de água. Os glicosaminoglicanos são mucopolissacarídeos. Componentes polissacarídeos são compostos por unidades de disacarídeos repetitivos. A unidade básica é formada por uma hexose ou ácido hexurônico ligado a uma hexosamina. Na tabela estão representados os principais tipos de glicosaminoglicanos, o tipo de ligação com as proteínas e a localização no corpo. Os proteoglicanos orientam-se como cerdas de escova a partir da proteína principal, a qual liga-se aos glicosaminoglicanos. Os proteoglicanos são compostos por proteínas principais, são sacarídeos ligados a aminas e possuem carga negativa, sendo capazes de ligarem-se à água, promovendo a manutenção da hidratação. Adicionalmente, encontramos proteoglicanos ligados a fatores de crescimento. Na tabela estão determinados os tipos de proteoglicanos e a sua distribuição no organismo. As glicoproteínas são proteínas de adesão e podem ligar-se ao cálcio, às integrinas, às fibras colágenas e aos proteoglicanos. A sua ligação com as fibras colágenas é considerada sua função primária. É por meio dessa ligação que a tensão mecânica é transferida do tecido para a membrana celular e determina então o formato da membrana celular e controla a síntese celular. Durante o envelhecimento, aumenta-se o número de ligações, contudo, reduz-se a mobilidade no tecido conjuntivo. Na tabela encontramos os principais tipos de glicoproteínas, sua função e distribuição no organismo. O corpo humano consiste aproximadamente de 60 a 70% de água. Salvo algumas espécies específicas, pode-se observar significativa variação nesta porcentagem. Contudo, na maioria das espécies domésticas, silvestres e selvagens, adota-se similaridade quanto a este aspecto. Cerca de 70% da quantidade são encontrados no meio intracelular e 30% no meio extracelular. Até 67% da água extracelular está presente no fluido intersticial e até 20% é componente do sangue nos vasos sanguíneos, enquanto que 13% está presente no fluido cerebroespinhal ou líquor, no líquido axoplasmático no sistema nervoso central, nos olhos, na cartilagem, na cavidade abdominal e etc. A água é o solvente e meio de transporte, além de reduzir a fricção entre tecidos e modular a temperatura. A água permite a oxidação e a redução, sendo que cerca de 99% das reações químicas do corpo requerem água. O biossistema aquoso permite o transporte ideal de energia e informações como resultado entre a água livre e a sua forma pseudocristalina a 37 graus de temperatura, que neste caso, a razão entre ambos os formatos é exatamente igual. Na próxima videoaula, discutimos sobre mais características do tecido conjuntivo.